Inicialmente, Jian Shen foi forçado a se juntar à família Gu. O motivo é que eles acreditavam que somente o protagonista poderia salvar a vida da filha mais velha, mas logo ele nota que tem algo de errado com essa família. Eles premeditaram seu fim, mas Jian Shen foi encontrado por um espírito que vagava na terra. A história começa com o nosso protagonista chamado Jian Shen, de olhos roxos e cabelos ruivos. Ele começa a abrir os olhos como se tivesse um grande peso neles, pareciam estar cheios de areia. Há um ponto de interrogação na cabeça do cara. Tá sentindo fortes dores, pressionando suas têmporas. O jovem está deitado em uma cova, mas ainda está aéreo por causa da dor de cabeça. O protagonista percebe várias vozes pedindo que ele seja enterrado o mais rápido possível na cena do crime. Jian tenta iniciar seu processo de pensamento perguntando a si mesmo o que está acontecendo e por que alguém o enterrou no chão. O prota, mesmo sem abrir os olhos, ele pode ver claramente tudo o que está acontecendo. Do lado de fora, uma bela mulher de cabelos ruivos e uma aura vulgar está observando tudo o que está acontecendo e está apressando para que logo o processo termine. As pessoas que enterram o protagonista dizem que a patroa já pode sair, pois não é necessário a presença dela. Eles mesmos lidam perfeitamente com um negócio tão sujo. A mulher não sai e avisa que só sai quando tiver certeza de que Jian será fortemente abatido no chão. O nome da menina é Guan Qi e surpreendentemente ela é a esposa do protagonista. Ele consegue ouvir a voz da garota e reconhece. Ele está com raiva, pois percebeu que durante a última semana ela o tratou muito bem, a fim de envenená-lo. Jian Shen tem 18 anos e ao longo dos anos de sua vida ele ganhou uma reputação generalizada como um idiota e ignorante. Mas um dia, do nada, a família Gu se aproximou dele, e então ele se casou com a filha mais velha da família. Eles só se aproximaram dele porque algum taoísta afirmou que os sinais do nascimento de um jovem poderiam curar a doença que Guan Qi tinha. O prota se lembra dos eventos anteriores. Algumas horas antes, Guan levou ele para um bar, dizendo que queria passar um tempo com ele. Ela comprou um coquetel de bebidas. Jian pega a bebida em suas mãos e aceita com um sorriso. Em seguida começa a beber. Literalmente alguns segundos depois, ele tosse líquido vermelho. Na verdade, depois de se casar, Guan Qi se recuperou. E a primeira coisa que fez depois de sua recuperação foi envenená-lo. Sua família deu consentimento para seu veneno porque nenhum deles inicialmente queria reconhecer um idiota aleatório como seu genro. Ele era odiado. Estando agora no fim da vida, um poderoso espírito que vagava pela terra decidiu se mudar para o corpo de Jian Shen. Mas aconteceu ao contrário. O espírito não conseguiu absorver o cara, e o jovem o absorveu. Em geral, há justiça e karma no mundo, que voa como um bumerangue em direção aos culpados. Ele não só conseguiu escapar do seu fim premeditado, mas também ganhou uma sabedoria sem precedentes. Além disso, Jian promete mentalmente a si mesmo e à família que certamente os fará pagar. Enquanto o cara está sendo enterrado, Guan Qi caminha até um carro que está estacionado na beira da estrada. Lá está um homem chamado Shabi. Ele é o gerente da empresa Denfen e o herdeiro da família Sha. Ele também foi quem traiu Jian Shen. Ele está sentado ao volante de um carro. Guan se aproxima pronunciando seu nome. Ela abre a porta do passageiro e senta-se ao lado do banco do motorista, apoiando-se no homem e dizendo que as pessoas terão certeza de que Jian Shen partiu por causa de doença. Shabi sorri para ela e diz que está feliz. De qualquer forma, ele já acertou tudo e concordou com o que é necessário. E graças a isso, ninguém vai investigar as causas do fim. O homem gentilmente remove o cabelo da menina de seu rosto, colocando atrás da orelha e dizendo que já cuidou dos preparativos para o casamento deles com antecedência. Na verdade, não há lugar para Guan Qi em seu coração. Tudo isso é pela situação da empresa Denfen. Shabi precisa da ajuda da família Gu para superar a crise. Guan Qi diz que está feliz por eles não terem mais que esconder o relacionamento. Logo os dois começam a se beijar. Os homens que enterraram o protagonista olham com atenção para o carro onde eles estão. O protagonista aproveita a perda da vigilância. Ele levanta da cova e corre para o carro onde estão os dois canalhas. Eles tomam um susto muito grande ao ver Jian. Shabi começa a gritar e chamar o cara de zumbi e fantasma. O jovem enfurecido enfrenta o carro, vendo o cara olhar para ele em choque. Sem perder um segundo e com um sorriso, ele puxa Shabi para fora do carro, jogando no chão e batendo com força em suas partes. Já a garota congelou igual uma estátua de tanto medo. Ela implora ao protagonista que não se aproxime dela, mas ele atira do carro e depois o joga na mesma cova onde ele estava. Ele pega uma pá e a menina grita, mas ele diz que não vai sujar suas mãos e eliminá-los. Ele só vai se divertir um pouco com eles. Jian Shen solta uma risada, dizendo que entrará em contato com os repórteres e em breve toda a cidade desejará a Shabi e Guan Monguzan
anos de casamento. Como vimos, o espírito que o possuía é chamado de Zian. Graças às suas memórias, Shen foi capaz de ver outro mundo habitado por bestas demoníacas e guerreiros poderosos. Além disso, naquele mundo, Ian era um dos mais fortes, ocupando uma posição elevada. Mas, infelizmente para o próprio espírito, ele foi capaz de ser absorvido. Nas memórias de Zian, existem muitas técnicas incríveis de autoaperfeiçoamento, cura, criação de talismãs e medicinais, que agora estão disponíveis para Jian Shen. No entanto, se quiser compreendê-las, terá que contar com a energia espiritualizada. Shen decide passar um tempo no cultivo e depois de uma noite passada nas memórias de Zian, seu corpo se sente bem, leve e revivido. O cara está um pouco triste com o fato de que a quantidade de Kai espiritual nessas montanhas é muito pequena e insignificante, mas como o próprio destino, os deuses e alguém de cima não queriam que ele se fosse, então ele é obrigado a passar sua vida da melhor maneira. Neste momento, a atmosfera na casa da família de Jian Shen é aquecida como um fio desencapado na chuva. A irmã mais nova dele, Ju, de 16 anos, uma menina bonita com cabelos loiros, e seus pais foram cercados por uma multidão de homens, que vieram para bater suas dívidas. Ju esconde os pais pelas costas, pedindo a quem veio, para adiar o pagamento por alguns dias, porque agora eles realmente não têm como pagar o valor da dívida. Os homens riem e se aproximam da menina, e um deles se abaixa e diz que eles podem aceitar o pagamento com seu corpo. Ele pega seu queixo e a faz olhar em seus olhos. Jian Shen apareceu no canto de sua casa, e não perde um segundo. Então ele bate no rosto do homem e pergunta com raiva como ele teve a audácia de tocar na sua irmã e nos seus pais. A família sorriu alegremente, dizendo quanto sentiram sua falta. Os homens estão atrás do jovem e pretendem atacá-lo, mas ele se vira, pega um pau e diz que está pronto para lutar, mesmo que ataquem com a matilha toda. Os homens têm medo porque sentem uma aura pesada e perigosa que emana do protagonista, então eles dão uma volta e dizem ao seu chefe que Shen é louco e a lei não está escrita para ele. O chefe, espancado pelo cara, diz para Shen que não é porque ele é considerado um idiota, que ele não é obrigado a pagar. A dívida é um assunto sagrado e ele também promete escrever uma declaração contra Jian Shen e toda a sua família. O protagonista diz ao corretor de penhores que se ele quiser tanto dinheiro, ele vai trazê-lo para ele. A mãe do jovem se levanta do assento e corre até ele, pedindo que não faça nada estúpido porque eles devem 100 mil, e eles não têm tal quantia e não serão capazes de ter. Jian se vira para sua mãe e pede que ela não se preocupe. Ele tomou uma decisão informada e tudo ficará bem. Os agiotas dão um prazo de 3 dias, e ele espera não ter sido feito de bobo. E se o protagonista não pagar, eles levarão sua irmã. O jovem concorda com as condições apresentadas. A garota diz ao irmão que não quer sair com eles, especialmente com Jeirdan. O protagonista dá tapinhas na cabeça de sua irmãzinha e depois abraça, mostrando com esse gesto que ninguém vai levá-la embora. Ele pergunta com um sorriso suave o que aconteceu com eles durante sua ausência, e como eles ficaram atolados em dívidas. Ju se encolhe e expira, dizendo que depois que ele foi levado pela família Gu, não havia uma única palavra de Jian. Então ela e seus pais tentaram visitá-los várias vezes para descobrir como ele estava, mas no final eles foram expulsos todas as vezes sem explicar o motivo. Também durante esse período seu pai adoeceu e eles não tinham dinheiro para pagar o tratamento, então eles tiveram que entrar em contato com Jeirdan e pedir 3 mil emprestado dele. A mãe intervém na conversa entre irmão e irmã e diz que no final acabou por ser um empréstimo com taxas de juro elevadas e 3 mil deles transformaram-se em 100 mil. O chefe da família, seu pai, se culpa por tudo, acreditando que sua saúde inútil falhou com toda a família. Ele fecha os olhos e se afasta, considerando-se um pai terrível. Jian se aproxima dele e pede que ele se acalme, dizendo que a partir de agora sua família só vai prosperar, dinheiro não será um problema e ele vai resolver tudo. Para o protagonista, o mais importante agora é cuidar do pai e da saúde dele. Mas os pais não entendem como o filho vai resolver um problema desses. Felizmente, Shen agora tem as memórias e o poder de Zian, então ele coloca a palma da mão no peito de seu pai e a luz nos olhos de seu pai ganha vida. O pai está sorrindo e a felicidade absoluta em seus olhos porque ele se sente absolutamente saudável. Os sinais da doença desapareceram e suas rugas desapareceram. Então ele se sente maravilhoso, como se tivesse se tornado 10 anos mais novo. A mãe pergunta o que ele fez e por que seu filho parece menos estúpido, mas
Mas o jovem com um sorriso apenas responde vagamente que ele contará tudo mais tarde. Quando chegar a hora certa, Jian pega a mãe e a irmã pela mão e diz que é hora de colocar tudo em ordem. E ele decidiu começar com a saúde de seus familiares, porque todos eles devem ter boa saúde, um espírito saudável. Dias bons para eles estão apenas começando. Na manhã seguinte, o jovem vai para a cidade. A Hankin é a segunda maior empresa farmacêutica na cidade há mais de 10 anos. Eles competem com a família Gu, mas de vez em quando tinham que abaixar a cabeça na frente deles e ficar nas sombras. Bem, isso é algo bom para o protagonista, pois os dois têm o mesmo inimigo. Jian entra no salão e se aproxima da recepção, dizendo a uma anfitriã chamada Xiu Liu que ele quer se encontrar com Fanda. A garota estranhamente olha ao redor dele com incredulidade porque ele é muito jovem e está vestido informalmente. Um homem obeso em um terno com o cabelo puxado para trás se aproxima deles, e quando ele vê Jian, sem cumprimentá-lo, ele o chama de genro estúpido da família Gu. O homem diz a Liu para ter cuidado com o rapaz, porque, segundo rumores, ele recentemente assediou a governanta da família Gu e foi expulso. A garota se agarra ao homem, abraçando-o e dizendo que está com medo, mas Wang orgulhosamente levanta o queixo, dizendo que ele vai protegê-la e começa a ser rude com o prota. Wang chama os guardas para tirar o cara do prédio, mas ele os ataca sem nem se virar. Eles voam para o ar e depois batem no chão dolorosamente. Outros guardas não estão prontos para lidar com o fato de que seu companheiro foi espancado. Com algum tipo de grito de guerra, correm para ele na esperança de atacar, mas não conseguem, o que faz com que todos fiquem surpresos porque ninguém viu e não sabia que Jian Shen sabia lutar tão bem. O protagonista olha para Liu e Wang e repete o que já disse. Ou seja, ele quer se encontrar com a diretora Fanda Chan. Wang por sua vez se joga no chão e pede ao prota para não se aproximar dele. Mas Shen repete a exigência novamente. A garota assustada pega o celular e promete ligar para Fanda imediatamente com lágrimas nos olhos. Eles imediatamente respondem. Liu diz a Shen que o presidente da empresa pede ao jovem para ir ao último andar, onde ele é recebido por uma secretária pessoal, uma bela garota chamada Ziu. Ao vê-la, Shen abaixa o olhar para suas nádegas e a olha com um olhar apreciador, e do nada ele pisca e olha para a menina em choque. A garota à sua frente está completamente sem roupa, e isso se deve ao fato de que o espírito dentro do prota tinha uma habilidade em seu arsenal chamada translucidez. Jian e a secretária se aproximaram do escritório. A garota se vira e diz ao rapaz que estão esperando por ele, mas o protagonista parece estar com o nariz machucado. Preocupada com ele, ela pergunta se ele está bem, mas ele apenas desvia o olhar dela, e responde que está bem. O presidente Fanda é um homem bonito de meia idade com cabelos cinza. Ele olha com interesse para Jian, dizendo que o protagonista é um completo idiota para todos, mas ele não pensa assim. Jian diz logo que não é amador, e pretende dar a volta por cima. Assim o fará. Ele tem uma maneira de ajudar a superar a boa empresa Clã e se tornar o primeiro gigante farmacêutico. Ouvindo essas palavras, Fanda começa a rir porque não acredita no que o jovem diz, mas Jian pede apenas uma hora de tempo em um laboratório. O homem se inclina para trás em sua cadeira, olhar para o jovem com um olhar dizendo que ele está muito confiante em si mesmo, mas ele não entende o que o cara quer alcançar com isso. Jian Shen não é modesto e responde que precisa de 100 mil assim que o trabalho for concluído. Fanda chama Ziu ao seu escritório para levar o jovem ao seu laboratório, descendo para onde existe um laboratório com todo o equipamento necessário. Ziu diz ao prota que antes de ir para o laboratório eles precisam realizar uma verificação de segurança e certificar-se de que ele não tem nenhum item proibido com ele. O presidente assiste através das câmeras que estão instaladas no térreo porque ele está muito interessado no que Jian ainda está tentando alcançar. Ziu retorna ao gabinete do presidente e relata a ele que suas ordens foram cumpridas. Olhando para o monitor, eles veem que o protagonista está tranquilamente babando no sofá do laboratório. O presidente diz com um sorriso que a ociosidade desse cara é uma performance livre, mas ele também espera que o jovem não o decepcione. Depois de algumas dezenas de minutos, Jian acorda e se estica alegremente dizendo que recuperou forças, e agora é hora de dedicar algum tempo ao negócio que ele tem em mente. O jovem corre pelo laboratório absolutamente caótico. O homem observando, não entende o que ele está fazendo, porque não parece muito com um medicamento. Rapidamente todo o laboratório é iluminado por uma explosão. Depois de um tempo, Shen vai até o escritório, onde ele coloca uma grande quantidade de medicamentos
na frente dele. O presidente questiona para o que serve, e Jian responde que o medicamento tem como objetivo a cura, ou seja, cura cicatrizes, independentemente de serem velhas ou novas. Ziu chama isso de absurdo porque não levou mais do que 5 minutos para fazer esse remédio, e o olhar de cansado é apenas uma máscara. Ele agarra a menina e a derruba no sofá, puxa sua saia para cima, expondo sua coxa, na qual uma enorme cicatriz aparece. Agora ele quer verificar o efeito curativo deste medicamento. O protagonista diz a Ziu que ele entendeu porque ela não usa uniforme com saias curtas. É essa cicatriz que a impede. A menina não entende como Shen sabe sobre sua cicatriz em sua coxa. Se a saia estiver abaixo dos joelhos, não é visível de forma alguma. Mas Shen pergunta como ela vai agradecer se ele aliviar a cicatriz. O próprio jovem decide que ela terá que beijá-lo. Ao ouvir isso, a menina começa a ficar indignada, e ele diz que vai conseguir um beijo, dependendo apenas de como essa coisinha que pinga na coxa das meninas vai se mostrar. Ziu começa a tremer e ela experimenta sensações estranhas. É boa e ao mesmo tempo agradável, e depois de alguns segundos a cicatriz realmente desapareceu. Apenas uma mancha vermelha permanece em sua perna, que desaparece lentamente e choca a todos. Como uma grande cicatriz desapareceu instantaneamente, Jian Shen se aproxima do sofá onde a menina está sentada. Ele se inclina para ela e diz que é hora de cumprir a promessa de lhe dar um beijo. A garota está procurando apoio no presidente, mas ele simplesmente se afasta dela e pede para não se envolver nessa história. Ele se afasta e eles se beijam enquanto o presidente olha para o chão constrangido. O protagonista diz que se ele ainda não se certificou de que seu medicamento é eficaz e eficiente, então eles podem encontrar mais cobaias. O presidente responde que não há necessidade de provar nada. Não há dúvidas sobre a pomada medicinal, mas ele não pode concluir um acordo de cooperação com o cara. Jian não entende, mas se for assim, não importa. Ele simplesmente concluirá a mesma cooperação com outra empresa e receberá a quantia necessária de dinheiro. Ele não tem permissão para deixar o escritório porque Guan Qi está em seu caminho com um homem loiro. Guan autoconfiante sorri maliciosamente, e diz que seus assuntos vieram à tona. O roubo dos materiais secretos da empresa já está em suas mãos. A garota se aproxima de Jian Shen e diz que ele agora tem apenas duas opções. A primeira é para distribuir materiais sobre a pomada cicatrizante, e a segunda eles vão chamar a polícia e ele vai para a cadeia porque o advogado da família Gu tem uma boa reputação, e poderá bater sua pena de 10 a 20 anos de prisão. Jian cruza os braços sobre o peito e sorri. Ele pergunta a Guan se ele realmente roubou algo de sua família. Ela responde que para o bem ou para o mal, eles ainda são um casal, então ela lhe dá a oportunidade de resolver tudo pacificamente. Caso contrário, ele ficará em uma situação ruim e não será capaz de cuidar de seus velhos irmãos. Fanda esteve ao lado dele todo esse tempo. Depois de ouvir sobre o medicamento roubado, eles dizem que cometeram um erro e não esperavam que o protagonista fosse capaz de uma coisa dessas. Guan os apressa dizendo que seu tempo vale seu peso em ouro, e ela se oferece para salvá-lo. Ela tem $500 mil em seu cartão e sua senha é seu aniversário. Esses fundos serão suficientes para garantir uma existência estável para toda a família de Jian. O protagonista joga o cartão e diz que está cansado de aceitar dinheiro de uma família tão podre como o Gu. Ele, com os olhos selvagens e seu sorriso, pergunta a ela como é a receita roubada. Ela hesita e começa a gaguejar. O loiro que veio com ela é o advogado da família Gu, e fala que ela não precisa perder tempo conversando com um Shen estúpido e de mente estreita. Então você só precisa chamar a polícia. O protagonista ri e decide provocá-los, perguntando se eles já produziram uma cura para a impotência e apontando para o advogado. Diz que ele sofre com isso e pode curá-lo. Jian recorre ao presidente Fanda, pedindo-lhe permissão para usar o laboratório, e ele é autorizado. Ele pede a Guan e ao advogado que se sentem no sofá e esperem, e também diz que espera as pessoas da família Gu, pois mais tarde eles se arrependeram das palavras que lhe disseram mais cedo. Depois de 5 minutos, o prota retorna com um copo nas mãos e pede a todos que não fiquem muito surpresos ao ver o efeito. O jovem se aproxima de John e despeja remédio em sua boca, segurando-o pela cabeça, e depois disso o homem começa a tossir e dizer que lhe deram uma bebida, mas o cara apenas diz que não é veneno. Imediatamente o advogado sentiu o calor em seu corpo e como sua libido estava subindo e o órgão estava mostrando sinais de vida. E agora ele podia se divertir. A droga, preparada por Jian Shen, teve um efeito surpreendente. Todos reunidos olham para o advogado de boca aberta, satisfeito consigo mesmo. Jian pergunta a Guan o que ela vai fazer agora. Vai novamente afirmar que ele roubou algo deles, e a garota diz que desta vez
vez Shen está à frente, e ainda diz a ele que o bem-estar atrai problemas. Ou seja, a pessoa não fez nada de errado, mas a culpa é dele. Shen agora está muito interessado e quer ver quem se atreve a pará-lo. O advogado e Guan foram embora, pensando que eles não terão mais a chance de fazê-lo de bobo. Yu se aproxima de Jian Shen e pressiona seu busto contra suas costas, abraçando e dizendo que ele realmente não cometeu um erro. Para ela ele é uma pessoa muito boa. Fanda admite que estava cego e agora está pronto para cooperar com Jian, mas o protagonista diz que a cooperação não poderá ser retomada. O presidente pede para o cara pensar nisso porque eles estão prontos para oferecer a ele um bom preço. Shen irritado diz em voz alta que ele tem certeza do que causou hoje. Irritado ele faz uma pergunta ao presidente sobre como a garota descobriu que ele estaria aqui nesta empresa, e como ela também descobriu que ele havia fabricado um novo medicamento. O presidente começa a gaguejar e pede para o cara não levar tudo a sério porque ele tem certeza de que eles podem se tornar amigos. O cara diz que se no futuro Shen decidir realizar novas pesquisas, a empresa está pronta para comprar o direito a eles pelo dobro do preço. Jian Shen responde vagamente que vai olhar para a oferta deles. O homem ainda está correndo atrás dele. Na saída ele é recebido pelo diretor Wang com um segurança que dá a seus rapazes uma ordem para quebrar as costelas do jovem. Mas vem o presidente correndo e dando um tapa em Wang, quebrando o lábio e depois chutando. Ele grita que a partir de agora, ele não chame Shen de idiota, porque o único idiota aqui é o próprio diretor Wang. O Sr. Jian é um cliente importante de sua empresa e se alguém se atrever a tratá-lo com descortesia, eles serão demitidos. Agora Shen está sentado em um banco no parque pensando. Ele não esperava que a família Gu decidisse impor uma proibição, porque absolutamente todas as empresas farmacêuticas que ele visitou recusou, e até mesmo sua tentativa de espalhar seus bens na praça foi impedida pelos oficiais enviados pela família Gu. Ele joga a cabeça para trás e pensa no que fazer. O noticiário transmitido na torre transmite que a noiva de ouro, uma menina solteira de família rica, Musiku, completou uma viagem à África do Sul e já está voltando para sua cidade natal hoje. Jian sabe que a empresa Shangjiwan é uma grande empresa, já a empresa da família Gu e a empresa Genkin não são mais significativas do que o lixo. Se o protagonista conseguir chegar perto de Musiku, então muito provavelmente resolverá todos os seus problemas de uma só vez. Está decidido que Shen pretende se tornar o homem favorito de Musiku, mas antes disso, ele precisa resolver o problema com aqueles caras que estão observando, e acham que eles são invisíveis. Os três saem de trás das árvores e dizem que ele tem exatamente 3 segundos para dar a receita para o medicamento. Caso contrário, eles garantirão que ninguém o encontrará. O protagonista bate neles e manda avisar que se a família Gu quiser mandar mais, ele está pronto a qualquer momento. Jian senta-se na posição lótus e começa a meditar. Se ele quiser encontrar Musiku, então a técnica de observação celestial pode ser um bom ajudante nesta questão. A técnica de observação celestial tem a capacidade de rastrear a vontade de fazer previsões da vida anterior e presente. Usar tal técnica para encontrar uma pessoa é como atirar em um canhão, mas ele conseguiu encontrá-la. O protagonista fica no meio da estrada para que ele seja atingido pelo carro em que Musiku está dirigindo, e ela bateu nele. As pessoas se reúnem em torno do cara abatido e choramingando que um carro estrangeiro o atropelou. 2 casais pediram para se dispersar porque há um médico entre eles e ele quer examinar a vítima. Shen pede que não se aproximem dele e não o toquem, mas exige que liguem para seu chefe. O jovem acha que exagerou e exagerou um pouco porque o ferimento na perna saiu um pouco mais grave do que ele queria. As pessoas ao seu redor estão indignadas e irritadas porque vivem em uma sociedade harmoniosa, e algumas pessoas ricas se permitem prejudicar as pessoas que atropelando um pedestre, e o culpado nem quer aparecer, se esse incidente não for resolvido adequadamente. Então que eles não pensem que serão capazes de se afastar da raiva pública. Shen interpreta um homem gravemente ferido contorcendo seu rosto, mas então seu olhar cai sobre Musiku, que saiu do carro, que é incrivelmente bonita e ao vê-la tudo brilha, e o cara acha que sua futura esposa é encantadora. Musiku, que se agacha na frente do jovem, pergunta quão sério é, mas o diálogo deles é interrompido pelo motorista que estava dirigindo o carro. Ela diz ao Musiku que ela sempre dirige com cuidado e garante que esse cara fez isso atrás de indenização. De acordo com o motorista, é melhor que eles saiam e deixem a equipe resolver tudo. As testemunhas começam a concordar com o motorista, dizendo que viram o rapaz correr de propósito para a estrada. Então é melhor Musiku chamar a polícia. A garota e a motorista saem, deixando seu funcionário para resolver o problema. Ao perceber que a menina está indo embora, Jian a agarra pela perna, dizendo que ela o atropelou. Então ela só tem que assumir
assumir a responsabilidade. A motorista começa a gritar para que ele solte a garota, ou ela vai bater nele por um bom motivo. Músico pede ao prota para não se empolgar e não se irritar. Ela diz que está pronta para tomar a atitude e levá-lo ao hospital, mas ele balança a cabeça. Jean não quer ir para o hospital. Quem garante que ela não vai fugir? Ele então não conseguirá encontrá-la e ela está em dívida. A garota de cabelos ruivos fica terrivelmente enfurecida com esse comportamento do jovem e pergunta se ele sabe quem está na frente dele. O protagonista vira tudo a seu favor. Músico pede que todos se acalmem e decide levar Jean para sua casa, onde seu médico pessoal irá examiná-lo. E quando ele ouve isso, ele sorri triunfante. O nome da motorista é Ian. Músico pede para ela se acalmar e não ficar brava com o cara. Então deixam ele entrar no carro com eles. Observando isso, Jean pensa que sua futura esposa não é apenas bonita, mas também com um coração bondoso. Depois de 20 minutos, eles dirigem até a nova mansão da família, onde Músico diz que vai embora porque precisa informar ao pai sobre os resultados de sua viagem. Ian deve escoltar seus convidados até o quarto de hóspedes e chamar um médico para determinar a gravidade dos danos. O protagonista tristemente pensa que ela não disse uma palavra enquanto eles estavam dirigindo, e para ele é um fracasso completo. Músico entra no escritório do pai e, curvando-se a ele, diz que a situação com a produção não é muito cor-de-rosa, porque eles não têm as matérias-primas adequadas, então será extremamente difícil para o seu produto competir no mercado sul-africano. O homem desleal com a filha diz que o controle das matérias-primas de Jade 8 está completamente nas mãos da família Lin, que há muito tempo os atrapalham, e recentemente seus ataques só se intensificaram. Se não conseguirem vender as mercadorias dentro do prazo, o assunto não se limitará apenas às penalidades. A reputação empresarial que a corporação construiu sofrerá mais de 10 anos. A garota olha para o chão sentindo o ambiente esquentar. Ela faz uma reverência ao pai. Ela se oferece para se casar com o herdeiro da família Lin. O pai da menina nem quer ouvir isso, dizendo que isso não vai acontecer. Ele acredita que sua filha é como uma tigresa e o filho da família Lin é apenas um filhote que não merece sua filha. A menina se considera inútil nessa situação e, com a voz de choro, pede perdão ao pai por ter nascido menina. O pai abraça gentilmente, pedindo que não diga tais bobagens. Ele está orgulhoso de seu bebê e imensamente feliz por ela não ter se afastado dele, e compartilha com ele todas as dificuldades. Seu caminho é interrompido por Jean, que sem cerimônia invade o escritório chamando Músico e pedindo sua ajuda, gritando que ele está sendo espancado. Ele voa para os braços da menina, e o pai incompreensivo pergunta quem é esse rapaz e por que ele a chama de querida. A garota pede para o cara deixá-la. Ian e o médico invadem o consultório. O chefe da família pergunta o que está acontecendo e por que eles estão com facas e até sem ar. Jean explica histericamente que aqueles dois zombaram dele e disseram que lidariam com sua lesão, e no final tentaram cortá-lo em fatias. Ian pergunta como ele tem a audácia de dizer uma coisa dessas, mesmo depois de toda a humilhação que tiveram que passar ao tentar alcançá-lo. O pai de Músico limpa a garganta, chamando a atenção para si mesmo e manda Ian e o doutor ir embora e deixá-los em paz. Depois disso ele pergunta a Shen quem ele é. O protagonista coloca o braço em volta dos ombros de Músico e responde que ele é seu futuro marido. O homem começa a rir, e fala que toda essa situação é engraçada e divertida. Ele nem se lembra de nenhum dos jovens falar com ele de forma tão solta. O mordomo invade o escritório e imediatamente chama o jovem de idiota, dizendo que ele fez todas as investigações necessárias. Ele explica que esse cara vem da aldeia Anx e também é bem conhecido em todo o distrito. E há 6 meses ele se casou e se juntou à família Gu. E há alguns dias, a família Gu expulsou por assediar uma governanta e também por roubar bens. O pai da família chama pessoas na sala e pretende expulsar o rapaz de casa. Eles o atacam. O protagonista espalha todos os mercenários em 2 contagens. Músico olha fixamente para isso. Ela acha que seus ataques estão além do poder de um imbecil, e é provável que os rumores sobre ele não sejam verdadeiros. O pai ordena que os mercenários da família fossem embora e os deixe sozinho. O homem pergunta ao prota quem ele é, porque os mercenários estão longe de ser pessoas comuns. Eles são mestres secretos de artes marciais cuja força é incomparável com as pessoas comuns. O homem não entende como Jian Shen conseguiu feri-los gravemente com um ataque. O protagonista diz que ele é o único que pode se livrar da família Lin e desenvolver a corporação Shangjian. Ele é quem pode salvar a família e ao mesmo tempo ser seu genro. Segundo Jian, a família Lin já está em seu caminho. Estão indo até eles para realizar o casamento. De acordo com os cálculos de Shen, amanhã de manhã eles já estarão em sua porta. Depois de ouvi-lo, o homem pensa que dadas as habilidades
habilidades que Jian Shen possui, não parece que ele está mentindo. O protagonista diz que tem uma solução para eles, mas ele deve casar com Musiku. Se isso acontecer, o problema será resolvido por si só. A garota concorda imediatamente com esta proposta, justificando que no momento esta é a melhor solução. O homem concorda com a filha, mas diz que ela deve escolher definitivamente uma pessoa que seja digna. Ele pede ao mordomo, que reúna informações sobre jovens notáveis de uma idade adequada e as forneça a ele. Jian pede com um sorriso para se poupar do trabalho, porque o candidato está bem na frente dele. O homem pergunta o que a família vai receber se eles aceitarem um genro que todos acham idiota. O cara começa a fazer explicações. Em primeiro lugar, famílias ricas e influentes não permitirão que seus filhos casem e vivam na casa das esposas. Em segundo lugar, mesmo que um deles concorde, o homem poderá não perceber e perder a propriedade. Músico ouve e faz a única pergunta que lhe interessa: será que ele vai conseguir trazer algum benefício para a família? O jovem sorridente mostra o medicamento que desenvolveu mais cedo. Ele responde que cura a ferida e coloca na sua perna machucada. Músico presume que ele definitivamente não é uma pessoa comum. Além disso, em sua opinião, não se deve esquecer como ele havia derrotado os mestres da família antes. Então é bem possível que ele seja um mestre talentoso escondendo suas habilidades. Com base em tudo isso, ela diz a seu pai que ele se tornará seu homem. Na manhã seguinte, Erdan e seus capangas vieram atrás da irmã do protagonista. Então ele agarra a garota na rua enquanto caminha. Ele fala que exatamente 3 dias se passaram e seu irmão estúpido não devolveu o dinheiro. Então ela vai com eles. Ju começa a entrar em pânico e pede para deixá-la ir porque tem certeza de que seu irmão virá, mas ninguém a ouve. O capanga riu maldosamente e disse que ela trazia problemas para si mesma. Fingindo ser pobre e infeliz, ela só atrai homens. Mercedes dirigem até os agiotas, de onde Jian e os guarda-costas saem. Ele olha com raiva os homens que seguravam a irmã. Perguntavam o que esses cachorros selvagens estão fazendo na casa dele. Ela corre para o irmão com lágrimas nos olhos, abraçando-o e dizendo histericamente que vão levá-lo embora. Jian dá tapinhas na cabeça dela, acalmando. O homem manda ele mostrar o dinheiro que prometeu devolver. Ele mostra algum pedaço de papel e neste papel que ele tirou, está escrito que a família de Jian está gastando dinheiro. Enquanto Erdan sorri maliciosamente, Shen se vira e vai para o carro e o pedaço de papel nas mãos do homem acende sozinho, o que assusta a todos que estão reunidos no seu grupo. Jian fala em alto e bom som que sua família pegou emprestado apenas 3.000 dele, então ele só vai devolver esse valor. Erdan concorda sem mais delongas, mas Shen olha para ele, dizendo que Erdan intimidou repetidamente sua família e até ousou levantar a mão contra seus pais e irmã mais nova. Então ele mudou de ideia e não vai dar 3.000 para ele. E esse dinheiro será usado para indenizar danos morais e danos médicos. Jian se vira e pergunta com um sorriso como ele vê a vida. Arden fala que não tem objeções e ele espera que o prota mostre empatia, pois eles se conhecem há muitos anos. Shen manda Erdan viver em um chiqueiro, onde ele vai viver por uma semana inteira com os porcos. Enquanto isso, na casa de campo da família Gu, o chefe da família está sentado no sofá e em ambos os lados dele nas cadeiras estão sua filha Guan Qi e Shabi. Eles discutiram a situação que se desenvolveu entre eles e Jian. De acordo com Guan, sua cooperação pode não ocorrer, pois parece que Shen tem habilidades incomuns, e recentemente eles expulsaram o garoto de casa, e ele será capaz de desgraçar a família Gu se tiver oportunidade. Shabi está com um convite em sua mão, e pela expressão no rosto do homem, dá para entender que ele é extremamente infeliz porque foi enviado diretamente pela família Sha. E se eles realmente permitirem que o protagonista case com Musiku, ele certamente terá a oportunidade de se vingar deles. Musiku, segundo Shabi, é uma deusa que nem ele, herdeiro de uma das maiores empresas, consegue tocá-la, e não entende o porquê aquele idiota pode ser permitido fazer isso. Este convite não menciona o nome de Jian Shen. As pessoas da família Gu só viram que ele entrou na mansão da família Mou, o que significa que agora é um fato que o noivo dela é ele. Além disso, a família Mou deve desconfiar da reação da família Lin, que cobiçava a mão de sua filha. A conversa entre Shabi e Guan é interrompida por Lintan dizendo que suas palavras são verdadeiras de alguma forma. Não há necessidade de se entregar demais à ansiedade irracional, mas a vigilância não deve ser enfraquecida. Shabi pede permissão para participar pessoalmente da cerimônia e descobrir quem é o noivo de Musiku. Guan percebe um certo interesse nos olhos de Shabi, e percebe que ele gosta de Musiku. Guan
Jian furiosamente se levanta de seu assento e grita com ele, acusando de nem se preocupar em esconder seu interesse. Lin acalma a filha explicando sobre a crise financeira que a empresa Denfe enfrentou. Na opinião dele, a filha deveria se contentar com o que tem. Guan chora e desmorona, dizendo que Musiku e Jian são um casal que nunca estará acima dela. Um lindo salão branco, com colunas douradas e nas escadas um lindo tapete vermelho, que se transforma em um tapete vermelho que parece tão caro e imponente. Há mesas redondas com petiscos no salão, o vaso com flores frescas, e os garçons estão correndo para todos os lugares, servindo os convidados reunidos no local da cerimônia de casamento de Jian e Musiku. No banheiro, há Shen e uma maquiadora que faz sons de admiração com um novo medicamento do jovem. O cara pede para ela se apressar porque ele não gostaria de se atrasar para a cerimônia. A garota se aconchega no prota e oferece para passar mais algumas sessões terapêuticas, porque ainda há um pouco de gordura extra nos quadris e na barriga. Shen concorda, e ela diz que a sessão não será mais gratuita, mas 2 vezes mais cara. Eles vão para o camarim onde o cara se senta em uma cadeira e a menina começa a colocá-lo em ordem. No salão, um dos convidados começa a agir estranho segurando uma faca de mesa nas mãos, e gritando que Musiku sempre será sua deusa. Mas ele quer acabar com Jian Shen. O homem está tão bêbado que os guardas facilmente o tiram do salão. Aparece o apresentador, que pede a todos que aplaudam e cumprimentem os recém-casados Jian e Musiku. Eles saem muito inusitados e extravagantes. O protagonista usava um vestido preto, uma gargantilha de renda no pescoço com uma máscara sobre os olhos e chifres. A própria menina estava vestida com uma calça de 3 peças e um rabo alto e descuidado na cabeça. Todos os convidados presentes estão indignados, dizendo que o prota é um completo idiota, mas a garota parece muito atraente. Shandin pergunta à esposa o que sua filha e noivo estão fazendo, porque parece que estão zombando deles. Mas a esposa do homem pede que ele não se irrite, dizendo que não vale a pena ficar com raiva do rapaz, porque, apesar da humilhação, ele vai recuperar o sucesso da família Mou. A mãe tem certeza que não erraram em sua escolha. A porta do salão cerimonial se abre e 2 homens de cabeça raspada ficam de pé. Um repreende o Sr. Mou por ter o casamento de sua filha, e eles nem os convidaram para a celebração. Não informá-lo é muito inapropriado. Jian Shen olha para os convidados não convidados e pergunta quem são. Os recém-chegados acabaram por ser pessoas da família LYN. O homem à frente chama-se Lin Jevin, e por sua astúcia, recebeu o apelido de Tigre Sorridente. Ele é o irmão mais novo do chefe da família Lin e a segunda pessoa mais importante nos assuntos da família. O segurança careca atrás dele é seu braço direito. Shen os examina com os olhos e chega à conclusão de que eles são mestres, menos no estágio de poder oculto. O protagonista aprendeu com os guerreiros da família da Mou que a força dos artistas marciais é dividida em 5 estágios. A partir do estágio inicial, os estágios de poder visível, poder oculto, poder criativo e poder medicinal. Assim, em ordem cada etapa também é dividida em inicial, intermediária e final. Há rumores de que os guerreiros do poder medicinal da última etapa são capazes de criar o corte original, que concede proteção absoluta. O número de pessoas em toda a China que foram capazes de alcançar o poder não passa de 1 dúzia. Com base nisso, não é surpreendente que a família Lin tenha mais confiança em comparação com a família Mou, e percebendo que um mestre de tal poder está por trás deles, Shen fica muito interessado. Shandin olha para Lin Jevin e depois se aproxima dele, rindo e perguntando o que o vento os trouxe aqui. Jevin sorri e supostamente pede sinceras desculpas por ter vindo sem ser convidado, mas o padre pede para continuar a cerimônia. O apresentador dá as boas-vindas a todos que vieram ao casamento de Musiku hoje, mas o clima alegre é interrompido pelo guarda-costas da família Lin, que joga algo em Shen, quebrando sua máscara e dizendo que o cara não tem vergonha na consciência. Desde que chegou ao casamento de máscara, o protagonista sorri e sugere sarcasticamente que o homem aparentemente quer admirá-lo. Lin Jevin bate em sua mão direita e exige que peça desculpas e se curve. Vendo toda essa mudança, Shen sorri, percebendo que Lin está brincando porque seu guarda-costas não se esquivou de um tapa, sendo um guerreiro de poder oculto. O protagonista se vira para Musiku e pede para ela não se preocupar, pois um pouco de tempo vai passar e ele colocará a família Lin de joelhos na frente do sogro e da família como um todo. Aqueles reunidos na cerimônia reconheceram Jian Shen como
como noivo e começaram a rir, assobiar e ficar com raiva. Alguém o chama de idiota. Alguém o chama de primata da família Gu, que foi expulso. E alguém o reconhece como aquele que, segundo boatos, cometeu furto e assediou a governanta. As pessoas nunca teriam pensado que a filha mais bonita do Changshu traria algum cretino para a família e até se casaria com ele. Ouvindo todas essas palavras de reflexão, ela sente pressão das pessoas, mas não mostra e olha ao seu redor com um olhar frio. Entre os convidados que vieram, Shabi assiste a toda a cena, pensando consigo mesmo que Jian pode nem sonhar em conseguir Musiku. Shabi por acreditar que a família Mo permite esse casamento. Então eles se contentem com essa vergonha. Um homem pergunta ao chefe da família como ele decidiu casar sua única filha com um idiota igual ao Shen, e assim, arruiná-la. De acordo com o homem da família Lin, há uma alta probabilidade de que seus futuros netos se revelem estúpidos e terríveis. Musiku se sente desconfortável em ouvir isso e está pronta para entrar em uma discussão, mas Shen a acalma, pedindo que ela deixe tudo para ele e a bloqueia consigo mesmo. O jovem pega o microfone do apresentador e faz um discurso em que diz que realmente foi um tolo. Mesmo sendo um tolo, ele conseguiu se casar com a favorita do povo, uma linda garota com um coração bondoso, Musiku, e nenhum dos reunidos sequer tocaria em sua esposa. Ele diz que são todos invejosos e estúpidos. Mas com essas palavras um dos convidados se levanta de seu assento e diz ao cara que ele é mais burro do que um cachorro, e mais cedo ou mais tarde a família Mo se livrará dele. Jian decide dar uma lição ao iniciante e olha para ele com um sorriso malicioso enquanto o convidado começa a engasgar e tossir. O rapaz se aproxima do homem e diz que ele falou bem, mas que está fazendo mais barulho do que deveria. Shabi, que está assistindo a cena de humilhação de um dos convidados, está irritado porque Shen ousa pensar tanto em si mesmo. O homem promete fazer Shen explodir em lágrimas. E para isso ele vai para o plano B. Shen oferece àqueles que querem competir com ele para testar sua força, envolvendo-se em batalha com ele. Uma mulher aparece entre os convidados. Ela corre para o prota, o abraça e pergunta como ele poderia esquecer o amor deles. A mulher está falando besteira, dizendo que o protagonista falou que não liga que ela trabalha no painel e está grávida do filho dele. Jian Shen não consegue nem pronunciar uma palavra de choque pensando que uma pessoa terrível pensou em tal coisa. Os convidados começam a sussurrar novamente, dizendo que o cara tem um gosto refinado. O chefe da família fica perto de Lin, que diz que ele não poderia ter pensado que Mo era uma pessoa de mente ampla. Enquanto o pai se irrita com o protagonista, a mãe de Musiku chora sentindo pena da filha. Mas a menina olha para o marido, Jian Shen, com orgulho e carinho nos olhos, dizendo que confia nele e o deixa explicar tudo sozinho. Ela olha para a garota do painel, abraçando-o e pergunta se ela tem certeza de que a pessoa que a abandonou é ele. A menina faz uma careta e responde que sim. E erguendo a cabeça, ela olha nos olhos dele e se assusta porque eles brilham roxos e como demônios dançam neles. Então ela sucumbe à hipnose, sussurrando histericamente que Jian Shen não é essa pessoa. A garota se vira para o lado onde Shabi está de pé e cutuca ele, dizendo que ele quem a mandou falar essas coisas. Shabi grita com ela. Sob hipnose a menina diz para ele não se atrever a fingir que não a conhece só porque seu plano sujo veio à tona. Ele agarra a menina exigindo que ela cale a boca, mas ela sussurra para ele que se ele não a reconhecer, ela contará a todos sobre seus assuntos. Shen observa tudo maliciosamente. As pessoas surpresas discutiram essa situação incrédulas, sussurrando que essa garota é a esposa de Shabi, mas todos sabem que ele já tem uma bela noiva, que é a filha mais velha da família Gu, a ex-mulher de Jian Shen. O chefe da família olha com raiva para Shabi e diz que agora tudo está claro e não é surpreendente que ele tenha conspirado para difamar seu genro, decidindo vingar sua noiva e pai. O homem é imediatamente expulso. Jian Shen pergunta se alguém tem mais alguma reclamação sobre ele se juntar à família Mo, e todos balançam a cabeça negativamente. O jovem olha para a direita e diz ter certeza de que a família Lin não tem objeções. A família Lin não o culpa por arruinar a criação de uma aliança entre Lin e Mu. O homem da família Lin ri, dizendo que não se ofende com nada nem ninguém. Ele os parabeniza e deseja longos anos de vida feliz. Em seguida, eles continuam a cerimônia. Na verdade, Lin está extremamente irritado e esconde tudo isso sob uma suposta gentileza e sorriso, pensando que o cara ousa se comportar assim na frente do sogro. Lin pergunta ao seu guarda-costas se ele notou algo estranho, e ele responde que, apesar do fato de que aqueles dois de repente começaram a se comportar estranhamente, não havia sinais de que eles fossem controlados. Algo estranho aconteceu, mas mesmo que fosse obra de Jian Shen,
Ele conseguiu escondê-lo com cuidado, não importa o que acontecesse. Por enquanto, é impossível estragar as relações com a nova família. Shen, de acordo com a família Lin, é uma pessoa muito duvidosa que precisa ser verificada novamente à noite. Quando a celebração acabou e todos os convidados se dispersaram, os recém-casados foram para seus quartos. Shen se deita na cama e nem troca de roupa, pensando no que sua esposa está fazendo agora e como as meninas se sentem no processo de fazer nenéns. Ele começa a pensar na garota com uma fantasia em cima dele, enquanto o cara pensa na sua esposa de uma maneira muito interessante. A própria Musiku entra no quarto do prota para uma conversa séria. O cara está falando bobagens sobre ela usar essas roupas e por aí vai. Mas Musiku deixa claro que não está apaixonada por ele e que o casamento que eles fizeram é na verdade fictício e ela não o leva a sério. Ela espera isso do cara. A garota bate palmas e fala que ela não é tirana. Por isso, ela preparou um belo presente para o jovem. Era uma garota com algumas peças de roupas, enfatizando seus encantos. Jian Shen pergunta à sua nova esposa como entender seu gesto. A garota é na verdade Zio, e ela veio para entretê-lo na noite dos recém-casados. O protagonista fica chocado ao observar sua esposa sair do quarto. Jian fica Zio, e ele coloca as mãos na cintura dela. Do outro lado da sala, encostada na porta, Musiku ouve seus movimentos, e algumas palavras dizendo que se virar vai doer mais. Musiku olha para o chão, um sentimento de ciúme até então desconhecido está surgindo em seu peito. E ela não entende de onde vem porque fez tudo do jeito que ela queria. No quarto, Zio está deitada na cama e diz que se sente muito melhor do que antes, e Shen está sentado atrás dela. O jovem sorri contente, na mão segura uma agulha dizendo que o bem-estar dela não é surpreendente, porque agora ele está lidando com a doença que se instalou no corpo da garota. Segundo ele, quando terminar vai brilhar com frescor. Na manhã seguinte, o jovem acorda e se estica feliz porque dormiu bem pela primeira vez em todo esse tempo. Shen se depara com sua esposa, que o repreende por dormir tanto tempo. Ela não pensou que ele poderia chafurdar na beleza feminina. O cara esfrega os olhos e diz que não teve nada disso, e ele só estava cansado. Além disso, não teve tempo de encher a mão, por isso demorou bastante. Musiku fica constrangida porque entendeu a coisa errada e pede ao prota que não diga nada. Ela pede para ele correr para o café da manhã porque todo mundo está esperando só por ele. Jian acha que as mulheres são muito difíceis de entender. Após o café da manhã, ele vai para o estacionamento, onde um carro o espera. Depois de entrar no carro, o jovem pede para ir ao Palácio do País, mas o motorista tenta persuadi-lo, dizendo que este não é o lugar para onde ele pode ir. Se ele for lá, pode perder tudo que ganhou durante esse tempo, mas o prota pede para confiar nele porque vai valer a pena. O palácio é um jardim amplamente conhecido entre a elite gigante. Eles podem fornecer tanta coisa que ninguém pode imaginar. Neste lugar você pode encontrar tudo o que você quer, desde cultura alimentar até arte extraordinária. Tendências de filmes proibidos a entretenimento tumultuado. Mas, acima de tudo, este lugar é conhecido pelo jogo. Jian Shen, cercado por guarda-costas, entra no cassino e senta-se em frente a hostes deste instituto, pedindo-lhe 2 barras de ouro. Uma mulher de cabelos escuros chamada de Leon, que tem olhos vermelhos, cabelo preto e um charuto nas mãos, sorri sorrateiramente e exige fornecer ao querido hóspede 2 lingotes. O jovem coloca todo o ouro no pequeno e Jin sorri, abrindo tudo, dizendo que o grande caiu, o que significa que o cara perdeu tudo. Shen aperta os olhos como uma raposa e sorri, dizendo que pela primeira vez não teve tempo de descobrir o jogo. Então ele pede mais 2 bares e Jin Lin exige trazer o cara mais 2 bares. As pessoas se reuniram em torno do casal brincando assistindo a isso, porque essa é uma escala séria. O que é de se esperar de uma pessoa que recebeu o apoio da nova família? O preço de cada lingote local é de mais de 1 milhão, ou seja, em apenas 5 minutos, ele já conseguiu gastar mais de 2 milhões. O guarda-costas pede-lhe para parar e não aumentar as apostas, porque se ele continuar, os problemas podem surgir. Depois de um tempo ele perde novamente e os guardas pedem para ele terminar, mas ele coloca 2 barras novamente da varanda. Shabi assiste ao jogo de Shen e Leon, dizendo que Shen é estúpido porque quando ela vai para o céu ele não vai e invade o inferno sem portas. Shabi pretende estragar o dia do protagonista. Se ele mesmo veio para cá, ele não vai sair. E diz só seu assistente para evitar que o jovem saia da mesa
mesa de jogo, e perca tudo. Guan, sentada ao lado de Shabi, diz que Shen é um tolo que não consegue nem encontrar um lugar para jogar, e além disso, ele é um idiota porque ele invadiu uma instituição que pertence a Xangai. Não posso deixar de lado a situação de ontem, quando ele se viu em uma posição difícil. Então hoje ele quer fazer o cara saber na própria pele o que sobra. Shen perde novamente de impede para não desanimar e voltar a jogar, porque talvez assim consiga. A mulher diz isso para o jogador, e o cara concorda. Mas desta vez ele pede não 2 bares, mas 1010 bares no mercado. O valor é de mais de 10 milhões e parece que Shen claramente tem coragem. Mas logo ele perderá tudo o que tem. O rapaz novamente coloca tudo em pequeno e a moça, sorrindo e apertando os olhos, lembra que tendo feito uma aposta, ela não pode mais ser mudada. Na verdade, o dia é muito astuta, e não tem igual em seu campo. Ela carrega o título de Rainha dos Reis. Acredita que Shen não será capaz de vencer apenas por sorte, e ele se alegra dizendo que hoje chegará o momento em que Jian se tornará um cão vira-lata. A mulher levanta a taça e usa todos os dados, o que significa que o pequeno caiu, e Jian Shen ganhou desta vez. Ji não entende como aconteceu, mas Shen pega todas as barras e diz que toma tudo para si. Assistindo isso, Shabi deixa cair um copo de vinho e quebra, sem entender o que essa garupa está fazendo e como ela poderia estragar em um momento tão importante. Guan pede a Shabi para se acalmar, dizendo que o jogo é viciante e ela tem certeza de que Jian Shen continuará a jogar. Então eles ainda podem ganhar. Jin está nervosa e oferece o cara para continuar jogando porque ele quer reconquistar. O jovem concorda e novamente coloca tudo no pequeno. Jin tem certeza de que desta vez não haverá erros de sua parte, porque ela está pronta para assumir o assunto, e pede atenção a todos os convidados. Ela embaralha e joga as pequenas quedas, o que significa que o protagonista venceu novamente. Shen se inclina para trás em sua cadeira e sorri triunfante, dizendo que a sorte está do seu lado, e ele oferece para jogar novamente. O público começa a repreender a moça, porque ela está se arrastando com uma resposta quanto à proposta do protagonista, e exige troca de dados. E também estão zangados pela garota não saber perder. Jin concorda, e cada vez que o cara ganha, a garota fica nervosa e cai de cabeça na mesa do jogo. Shen está terrivelmente interessado em saber se o palácio tem dinheiro suficiente para pagar a todos. O cara que está atrás dele concorda e diz que é hora de fechar para não perder todos os ganhos. E para a paz de espírito, seria necessário fazer uma troca. Anteriormente, um homem aparece para Shen e os outros que têm uma mesa adiantada com Shabi, e diz que ele é o gestor disso. O gerente pede desculpas pelo fato de que no momento eles não são capazes de sacar os ganhos de todos os presentes, e as pessoas começam a ficar com raiva dele, gritando furiosamente e exigindo chamar o proprietário para devolver o dinheiro. O gerente pede desculpas novamente e pede que ele escute. Ele diz que o fato é que eles não podem se dar ao luxo de perder, e na realidade, a situação é tamanha que o banco não transferiu dinheiro suficiente. Eles não podem fazer nada sobre isso, mas Shen pega todos os bares sem trocá-los por dinheiro, indo para outra instituição. Todos que assistiram ao jogo seguem Jian, porque graças a ele, eles serão capazes de se levantar. Shabi, irritado e com raiva, não esperava que tudo acabaria assim. Custou-lhe tanto trabalho criar um palácio e Shen obrigou-o a fechar a casa de jogo em apenas algumas horas. Ele destrói tudo. Ele quebra mesas e cadeiras, jogando-as na parede e no chão. Guan abraça-o por trás e pede que ele se acalme. Ela tem medo da raiva dele, mas ainda tenta se acalmar. Shabi empurra a garota para longe dele e ela cai no chão, dolorosamente batendo suas costas contra uma mesa quebrada. Ele grita com ela e diz que ela não se importa com sua tristeza e raiva. Investiu a maior parte na construção do palácio e das boas famílias. O investimento é um só. Em seguida, ela lembra ao homem que é a sua noiva, então ela se preocupa com ele e pela situação difícil. Guan estava apenas tentando dizer que eles tinham outro caminho. Quando Jian Shen apareceu aqui, ela instruiu especificamente a ele comprar algo. Ele ri feliz dizendo que desta vez tudo acabará com Shen e ele não se limitará. Ele quer a nova família. Shabi senta-se de joelhos e abraça Guan, dizendo que ela é o seu apoio, e ele lhe pede perdão por a ter empurrado depois de perder a paciência. A menina diz que se machucou e todo o corpo doeu, o que significa que ele deve assumir a responsabilidade. Ele a levanta e ela envolve suas pernas em torno de sua cintura enquanto ele a carrega para o sofá. Eles se beijam. Jian Shen organiza uma tour pelos estabelecimentos de Shabi, arruinando um por um, com a intenção de arruinar todos os seus pontos e falir.
seguir, a atenção é atraída por uma faixa de notícias onde é indicado que ele, o genro mais rico desta cidade, foi notado por fraude no campo do jogo. O montante total de fundos adquiridos de forma fraudulenta foi de aproximadamente 10 milhões. No início Shen fica surpreso e entra em pânico um pouco, mas depois de se recompor, ele chora e planeja ensinar boas maneiras. E agora ele está indo não para a casa de jogo, mas para a instituição de proteção social. Alguns minutos depois, a linha de notícias muda e diz que Jian Shen fez uma enorme quantidade de doações para instituições de caridade, instituições de proteção social, asilos, abrigos de animais e outras organizações. O total de doações foi de mais de 100 milhões. Shabi, lendo esta notícia, começa a gritar com Guan, dizendo que eles não poderiam esmagar Shen porque ele tinha apenas algumas horas para mudar a opinião pública 180 graus. Acontece que agora ele contribuiu para sua boa reputação. Ela pergunta por que ele está gritando com ela e qual é a culpa dela. Os trabalhadores são estúpidos e cometeram um erro, e não encontraram justiça para o Shen. Um jovem sem fôlego invade o escritório de Shabi, dizendo que depois de fazer cálculos, descobriu-se que eles perderam quase 100 milhões de meio-dia na noite passada. Tendo se recomposto, ele exige que seus funcionários abram um instituto. Enquanto os estabelecimentos estiverem funcionando, mais cedo ou mais tarde eles serão capazes de compensar todas as perdas, porque Jian Shen não virá todos os dias. As pessoas na cidade estão discutindo que um genro da nova família fechou vários estabelecimentos da empresa Denfin, que pertencem a Shabi em apenas alguns dias. A empresa Denfin inicialmente teve um momento tenso na situação financeira. Então foi um baque muito grande. E Jian Shen também espalhou a notícia de que visitaria todos os estabelecimentos assim que abrisse, a menos que ele pedisse desculpas. Descendo do camarote VIP de alguma instituição, Jian está sentado no sofá com uma perna cruzada sobre a outra. Shabi está ajoelhado na frente dele. Ele abaixa a cabeça e pede ao protagonista clemência e que o poupe. Shen olha para ele com completo desinteresse, e exige que ele saia da sala se não tiver mais nada para fazer. Se ele se atrever a se mostrar na sua frente novamente, então ele o destruirá. Shabi está dando a volta ao mundo de tanto suor jorrando do rosto. Ele deita a testa no chão, pedindo desculpas e indo embora. Mas mentalmente, ele pede a Jian Shen para esperar um pouco, porque mais cedo ou mais tarde ele o colocará de joelhos. Jian retorna à nova mansão da família, onde é recebido por toda a família e o chefe da família pergunta o que o cara tem feito nesses 2 dias. Mas ele diz que não fez nada de especial. Ele estava apenas se divertindo com um amigo. Seja como for, é importante que Shen pretenda ajudar a encontrar uma forma de ultrapassar a atual crise. Mu está irritado com o genro porque ele se atreve a mentir. Ele bate na mesa e grita com o protagonista, dizendo que ele não tem nada contra seu vício em jogos. Mas você não pode ficar debaixo dos pés das pessoas. O homem, acima de tudo, não tolera pessoas sem honra. O protagonista alegou que vai ajudar a família a superar a crise, mas ele até agora não viu o prota tentando. Depois de ouvi-lo, Jian Shen sorri e pega um frasco de remédio, dizendo que ele não está mentindo e o homem pode ter certeza disso, porque ele está enfrentando um elemento-chave para superar a crise que surgiu. O cara lembra que a família Lin tinha completamente bloqueado seu suprimento de recursos minerais e na situação atual, eles não só sofreram grandes perdas, como sua reputação também irá ladeira abaixo. O homem entende que se conseguirem estabelecer a produção em massa, sua preocupação será capaz de subir ao andar de cima no menor tempo possível. Chan e Tandy se retiraram para o escritório onde o jovem lhe envia seu plano. Após a leitura, o homem diz que o plano não é ruim e o volume de vendas de pomada para remoção de cicatrizes atingiu indicadores realmente decentes. Então, ele elogia o cara dizendo que ele alcançou grande mérito. Chan sorri e diz que tem muito mais receitas de boas drogas no futuro. O homem só terá tempo para sentar e contar dinheiro. O mordomo invade o escritório do chefe da família Mou, que histericamente anuncia que Musiku foi sequestrada. O homem imediatamente se levanta de seu local de trabalho, e seus olhos se arregalam porque Musiku é sua única e amada filha, que foi sequestrada. Muito provavelmente por causa da inveja de seus volumes de vendas e portanto, decidiu atacar. Os olhos de Jian Shen estão cheios de loucura, e seu rosto é distorcido por uma careta de raiva porque alguém sequestrou sua esposa, e esse alguém está cansado de viver, amarrada
e levemente espancada. Musiku está sendo mantida amarrada sob uma ponte, onde pede que ela não toque ou se aproxime dela. Vários homens mascarados estão a insultá-la, filmando-a ao telefone e dizendo que se o pirralho Shen não aparecer, então eles podem pegar Musiku e se divertir com ela por conta própria. Os rapazes olham um para o outro e se aproximam da garota com a intenção de despila e ela grita, embaixo da ponte ao lado do rio. Ninguém ouve a menina e os rapazes a acariciarem enquanto a menina chora, não tentando mais conter suas lágrimas. Os homens gostam do jeito que a menina grita. Musiku percebe a figura de seu marido que pede desculpas a ela por não ser capaz de protegê-la adequadamente. O cara mostra que está bravo e então os sequestradores não percebem isso no início, dizendo que Shan veio a tempo, mas ele deveria se apressar e dar a fórmula da pomada contra cicatrizes. Jian sopra. A 1 quilômetro de distância ele agarra um dos sequestradores pela cabeça e joga sua cabeça no chão. Quem assistiu parecia estar tentando se convencer de que o protagonista não é perigoso, mas foi um erro deles, porque todos caem na mão quente. Jian pega Musiku em seus braços, pedindo desculpas novamente por ser um marido tão ruim que não podia cuidar de sua esposa adequadamente. Mas ela sorri gentilmente para ele e agradece, dizendo que não o culpa. Segurando Musiku nos braços, ele pisa no peito de um dos sequestradores, perguntando para quem eles trabalham. Mas ele não responde, e aperta cria uma explosão em seu próprio corpo. O protagonista consegue se esquivar e esconder sua esposa da explosão, dizendo que o sequestrador não resistiu à gravidade de suas ações e decidiu explodir-se. O jovem não esperava que a pessoa que atuava nos bastidores impusesse uma proibição militar a seus combatentes, e já começava a temer que houvesse alguns problemas com sua busca. Mas agora Shen só precisa seguir essa trilha. Deixe o homem tremer, porque seja quem for o jovem está chegando. Alguns dias depois a notícia dizia que de acordo com as informações disponíveis, atrás do apresentador está a sede de um metrô, organização conhecida como o Salão do Tigre Branco. Mais recentemente, este apartamento foi alvo de um ataque repentino por uma pessoa desconhecida. Toda a equipe, que somava 132 pessoas, foram de base. Quem enterrou o Salão do Tigre Branco foi Jian, mas ele nunca conseguiu alcançar o verdadeiro vilão, então o perigo ainda não desapareceu. Musiku entra no quarto do protagonista, e surpreende o cara com a chegada dela, porque ele pediu que ela o avisasse quando ela decidisse ir embora, para que ele a acompanhasse. A menina se senta ao lado do marido, querendo falar sobre um assunto importante em sua opinião. Ela conta que a família Lin organizou um evento para comprar pedras aleatoriamente, ou seja, após a compra, o comprador tem o direito de verificar se essa pedra é valiosa ou não na principal cidade do interior, e convidou os dois em um pedido especial. O protagonista a abraça porque ela se interessou por sua opinião em assuntos familiares. Musiku fica constrangida com tamanha proximidade com ele. Acreditando que o jovem a superestima demais, Shen explica que, desde sua adolescência, ninguém o considerava uma pessoa, e ele está feliz por sua esposa ser tão boa. E depois de ouvir isso, a garota diz não irá mais conversar sobre todos os casos que surgirão no futuro com ele, e acaricia o jovem na cabeça, e o não gostou nada disso, e o chama de pervertido. Então ela o chama para conversar de coração para coração. Musiku assiste a briga entre a amiga e o marido fictício. Ela suspira forte e diz que não se importava com os abraços do protagonista. Em um dos prédios, um homem está sentado em um escritório perguntando como ele encontrou uma maneira de encontrar justiça para a nova família. Jai está na frente do homem e sorri presunçosamente dizendo que não só fará a família Mo pagar caro, como a garota e seu marido de mente estreita também não escaparão do acerto de contas. Ele promete tornar a vida de Jian Shen um inferno por ousar tomar sua mulher para si. Jian e sua esposa estão viajando em um trem de alta velocidade, e o cara admira a velocidade do trem, porque até a paisagem fora dele está borrada. Dada a sua velocidade, eles instantaneamente se encontrarão em Jinli, em frente aos assentos do casal. Um homem adulto está sentado, que se diverte com a reação do protagonista, ele o chama de caipira. A princípio, o protagonista se perde de tamanha grosseria, mas se recompõe e olhando nos olhos do homem, diz que ele é um porco e é estranho que ele esteja nesse trem. O homem que está irritado por causa da grosseria do prota se levanta de seu assento e grita com o jovem chamando de mal-educado fedorento. Uma briga está se formando entre eles, mas eles são parados por uma mulher de 50 anos, que manda os homens irem para seus lugares, e mostra seu bilhete como prova dizendo que o homem é um canalha, e confundiu seu lugar, então ela exige deixá-la passar. Jian Shen se apoia em uma cadeira e diz a Musiku que ele
ele acha que esse cara não vai dar a essa senhora um assento voluntariamente. Então, ele decide apostar com a garota, dizendo que se ele ganhar, ela deveria beijá-lo. A menina que está lendo o livro, e pede que ele não se envolva. O homem começa a falar que seu coração apertou e ele não conseguirá se mover. Shen sorri para sua esposa e diz que ele ganhou e agora é hora de cumprir o acordo. Mas a garota pede que ele fique quieto porque eles estão quase lá. Enquanto Shen está com Musiku, um jovem de cabelos azuis, boné e piercing em suas orelhas se aproxima deles, dizendo que havia muito lixo no trem hoje, zombando de Jian Shen. O rapaz acredita que o protagonista está mexendo com Musiku, e pede para ela não se preocupar, porque ele, como representante da geração mais jovem, não vai ignorar uma garota em apuros e vai trazer a polícia. Além disso, o cara diz que pertence à comunidade do boxe universitário, e pode vencer uma dúzia de scores parecidas. O homem ainda pergunta para onde a garota está indo, pois ele pode ser seu guarda-costas. O protagonista olha para esse cara com um olhar indelicado. Músico acena com a palma da mão, dizendo que está tudo bem. O homem que foi rude com Shen antes de como passageiro está tentando interceder por Musiku, dizendo que ele não é o cúmulo da virtude. O rapaz se aproxima do homem e o agarra pela camisa, gritando que ele não é um porco limitado como esse homem. E em geral, uma vez ele ficou em segundo lugar ao entrar na universidade, então ele vai ficar sem os palpites repugnantes do velho. O homem diz que o cara é apenas um pobre porco que nem trabalha em lugar nenhum e eles começam a brigar. Jian e Musiku se levantam de seus assentos e vão embora. A menina acha que essa briga é obra do marido, mas o cara diz que isso machuca ele, porque por mais legal que ele seja, ele não sabe controlar as emoções das outras pessoas. E na sua opinião, se alguém expõe as intenções impuras de uma pessoa, então ele tentará encobrir o constrangimento com raiva, como a natureza humana. Alguns minutos depois, eles chegam ao seu destino no centro de recreação do Éden, onde algumas pessoas estão espirrando na piscina e outras estão deitadas em espreguiçadeiras bebericando bebidas através do canudo. Shen se deita com óculos e olha para as meninas que nadam na piscina, dizendo que o jeito que as pessoas se divertem é digno da corporação Shenjiuan. E como há muitas belezas por aqui, o jovem lamenta que sua esposa tenha saído imediatamente para o encontro na chegada, não tenha se vestido de biquíni e não passe tempo com ele. A atenção de Shen é atraída para a comoção do outro lado da piscina. Um grupo de homens de terno cercam um obeso, e ordena que todos os visitantes do centro de recreação fujam porque seu chefe tomou esse lugar, mas ele permite que a menina fique. Jian não entende para onde o gerente local está olhando, uma vez que ele deixou essas pessoas aqui, que facilmente arruinarão a reputação de Xangai. O rapaz acha que vai precisar conversar com a esposa sobre melhorar a gestão do centro de recreação. Esse chefe nocivo acabou sendo o homem que foi rude com ele na hora. E percebendo Shen exige que ele deixe o lugar para descansar, porque ele ordenou que todos saíssem e apenas as meninas permanecessem. O chefe obeso se chama Ju. Atrás dele aparece o cara que brigou com ele no trem e agora atua como seu guarda-costas. O garoto esbarra em Shen, que abaixando os óculos, olha por baixo das sobrancelhas, sorrindo e dizendo que o homem se tornou o cão de guarda desse gordo. O garoto fica surpreso ao ver Shen e o cara diz que quer acertar as contas com ele, embora ele pudesse ter esquecido que Shen puxou algum truque com ele, mas também ousou fazer com o presidente Ju. O protagonista olha o cara que está tentando provar algo para ele, dizendo que conheceu tantos animais ultimamente. Então ele se pergunta a que tipo pertencia o boxeador. O boxeador tenta acertar o prota, mas por algumas circunstâncias estranhas, ele atinge o presidente com todas as suas forças. Ju se irrita com o garoto e chama seus guardas para tirar o boxeador de lado e ensiná-lo boas maneiras. O cara pede para que não fique bravo com ele, porque ele não queria bater no homem. Tudo o que aconteceu foi um grande mal-entendido. Eles jogam o cara no chão e começam a chutá-lo furiosamente enquanto ele grita e pede piedade dele, dizendo que foi tudo obra de Shen, porque ele de alguma forma controlava o boxeador e é por isso que ele bateu em seu presidente. O próprio Ju começa a bater no cara furiosamente, pedindo um motivo para acreditar em suas palavras sobre controle mental, comportamento e emoções. Ele também pede a seus guardas para lidar com Jian Shen, que está calmamente deitado e vendo o circo se desenrolar. Ju quer que o jovem tenha suas costelas quebradas, ensinando-lhe maneiras e certificando-se de que ele não vá a lugar nenhum. Jian Shen ri das palavras do presidente Ju e olhando para os guardas que estão batendo em um cara, ele diz que isso é muito interessante. O cara tira os óculos e estica o pescoço, dizendo que esse dia está muito movimentado de interesse, porque alguém quer voltar para seus antepassados o mais rápido possível.